Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Caçadores. A história continua. Vamos à parte 6 de O Lobisomem Caçador. E agora não há mais volta. A névoa se arrastava pelos pés de Arthur e Sara, enquanto eles avançavam até os portões do castelo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio lugar tentasse impedir os dois de seguir, mas algo já havia começado, muito antes deles cruzarem os portões lá no alto, na torre mais sombria. O mestre dos vampiros permanecia imóvel, olhos fechados, como se estivesse dormindo, até que ele sorriu. Uma imagem atravessou sua mente, clara, vívida, intensa. Sara. Seus olhos se abriram lentamente, brilhando em um vermelho mais profundo do que nunca. Interessante, ele sussurrou, com a voz carregada de desejo e curiosidade. Finalmente, alguém digna. Ele levou a mão ao ar, como se tocasse algo invisível. Tão forte, tão determinada, perfeita. Sua presença se espalhou pelo castelo como uma onda silenciosa. Sombras começaram a se mover, criaturas nas paredes despertando. Não preciso mais procurar, o mestre murmurou. Ela veio até mim. Do lado de fora, Arthur e Sara estavam diante dos portões gigantescos, feitos de ferro negro e símbolos antigos. Você sente isso? Sara perguntou, com a voz baixa. Arthur assentiu. Ele sabe que estamos aqui. Antes que pudessem reagir, os portões se abriram sozinhos. Um rangido profundo ecoou, como um convite ou uma sentença. Eles trocaram um olhar e entraram. O interior do castelo era ainda pior, escuro, frio, vivo. As paredes pareciam pulsar. Os corredores se estendiam de forma impossível, como um labirinto que mudava a cada passo. Fica perto de mim, disse Arthur. Sempre, respondeu Sara, mas naquele lugar, sempre não significava nada. Eles avançaram por um longo corredor, iluminado apenas por tochas fracas. E então, um sussurro, um vulto, um movimento rápido, rápido demais. Arthur virou imediatamente. Sara, silêncio. Ele olhou para o lado e nada. Sara, ele gritou novamente. O coração dele acelerou. Seus sentidos se ampliaram, o instinto despertando que algo ruim havia acontecido. Mas era tarde, muito tarde. No alto da torre, envolta por sombras vivas, Sara surgiu, suspensa no ar, presa por uma força invisível. Seus olhos estavam abertos, conscientes, mas incapazes de se mover. O mestre caminhava lentamente ao redor dela, observando, analisando, admirando. Magnífica, disse ele, exatamente como eu imaginei. Sara tentou falar, lutar, mas seu corpo não respondia. Não se esforce, ele disse, calmamente. Você agora pertence a mim. No salão principal, Arthur entrou com passos pesados, sentindo, percebendo. Algo estava errado, muito errado. E então ele viu, lá no alto, no trono de pedra, o mestre. E ao lado dele, Sara, presa, viva, mas sob o controle dele. O mundo de Arthur parou por um segundo, apenas um segundo. E isso foi suficiente para acender algo dentro dele. Raiva, pura, profunda, incontrolável. Solta ela. A voz dele ecoou pelo castelo inteiro. O mestre sorriu, satisfeito. Então, você é o caçador, disse ele, descendo lentamente os degraus. Eu esperava mais, mas você servirá. Arthur avançou um passo, seus olhos já começando a mudar. Se você encostar nela mais uma vez, o mestre interrompeu com um simples gesto. E Sara gritou de dor, mesmo sem ser tocada. Arthur congelou. Cuidado, disse o vampiro, com um sorriso cruel. Cada passo seu pode custar sofrimento a ela. Silêncio, pesado, mortal. Eu procurei, continuou o mestre. E você? Trouxe ela
até mim. Devo agradecer. Os olhos de Arthur queimavam de ódio. Ela não é sua. O sorriso do vampiro desapareceu. A partir deste momento, ela é minha esposa. A atmosfera ficou mais pesada. E você será apenas mais uma criatura no meu exército ou um cadáver esquecido. Sarah conseguiu mover levemente os olhos, encarando Arthur. Ali, naquele olhar, havia medo, mas também confiança. E isso foi o suficiente. Algo dentro de Arthur quebrou. Você escolheu a pessoa errada, ele disse com a voz carregada de fúria. Ele avançou. Rápido, humano. Golpes diretos, precisos, violentos. Mas o mestre não se moveu. Ele apenas desviava com facilidade, quase entediado. Fraco, disse ele. Um único golpe. Arthur foi lançado contra uma coluna, quebrando pedra ao impacto. Ele caiu ofegante, sangrando, e então entendeu. Na forma humana, ele não tinha chance nenhuma. Ele se levantou lentamente, tremendo, respirando pesado. Seus ossos começaram a estalar. Seus músculos se expandiram. Seus olhos brilharam com uma intensidade selvagem. E então, ele se transformou. O lobisomem surgiu, imenso, feroz, com um rugido que fez o castelo inteiro tremer. O mestre finalmente sorriu de verdade. Agora sim, disse ele. Vamos começar. O chão rachou sob o salto do lobisomem. O vampiro quase se desequilibra com o impacto do lobisomem no chão. A batalha havia começado. Garras contra sombras, presas contra séculos de poder. E enquanto o castelo tremia, Sarah, ainda presa, assistia, sabendo de uma coisa. Aquela luta não era apenas sobre força, era sobre quem iria sobreviver e quem iria perder tudo. Obrigado por assistir e prepare-se, porque no próximo episódio a batalha continua, mas o mestre ainda não mostrou seu verdadeiro poder e Arthur pode descobrir que derrotar o mestre exigirá um sacrifício que ele talvez não esteja pronto para fazer. Um forte abraço e a gente se vê.